a uma grande sabedoria que ele tinha na palavra. Parece que ele andava lado a lado com Jesus, com a grande intimidade que ele tinha. Parece que ele andava lado a lado com Jesus. A intimidade que ele tinha diante do evangelho que ele escreveu, parecia que ele andava lado a lado com Jesus pela intimidade que parecia que ele tinha. Parecia que essa intimidade era muito maior com aqueles que andavam com Jesus, com aqueles que caminhavam 3 anos com o Senhor Jesus. Por isso que eu venho te dizer, irmãos, não é porque muita gente às vezes não falta no culto, não falta em qualquer culto, não tem o compromisso de vir para o culto que está cheio da presença de Deus. Não é porque a pessoa gira, pula, canta, grita e glorifica o nome do Senhor que está cheio da presença de Deus. Não significa isso. O que significa é uma pessoa cheia da presença de Deus. É quando numa palavra, qual menor da qual que ela seja, no qual tocante, no qual menos grito ou mais grito que seja, mas ela está com o coração aberto, rasgado, com sua alma preparado, esperando e agradecendo o nome do Senhor, e a sua graça descendo, e ao seu rosto as suas lágrimas. Glória a Deus. Esse é o sinal. Mas eu quero falar hoje um pouco da história dessa mulher, de uma forma diferenciada. Talvez você nunca ouviu dessa forma. Eu vim aqui falar de uma mulher a qual passou um período muito difícil, muito terrível em sua vida. Mas vamos lá ao início, para você entender. Uma mulher na época de Jesus, as mulheres naquela época elas eram muito maltratadas, elas eram muito julgadas, apedrejadas. A mulher naquela época não tinha honra, principalmente se ela não gerasse filhos, se ela fosse estéril. Ela era banida da sociedade, a sociedade não olhava com os mesmos olhos com aquelas que poderiam ter filhos. Mas as mulheres naquela época eram pisoteadas, eram maltratadas. Não era vista como são vistas no dia de hoje. As mulheres que não gerassem filho, elas eram desprezadas pela sociedade. Então, a mulher só era bem apresentada diante da sociedade se ela gerasse filho. Enquanto as mulheres engravidavam, os esposos esperavam sempre que elas gerassem um filho homem. Por quê? Porque naquela época qualquer homem que nascesse de uma mulher judia, havia uma grande esperança que poderia ser o Messias. Havia uma grande esperança que qualquer homem que nascesse poderia ser o Jesus, o nosso Cristo. Mas aí havia uma grande tristeza, porque quando as mulheres engravidavam,